Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Denise. O Arquitedicas de hoje vai falar sobre quadros. Quadros que embelezam, dão personalidade, iluminam, trazem vida às nossas paredes das nossas casas, dos nossos ambientes de trabalho. Aí fica a dúvida, como combinar, de que forma compor? Nada melhor do que conversar com uma pessoa que entende do assunto. Então a gente convidou a professora Cassie, do ateliê Ponto de Arte, para tirar essas dúvidas com a gente. Vão aqui algumas dicas com a Cassie. Cassie, como organizar, como combinar, como compor quadros na parede? Bem, aqui nós temos um exemplo. É uma parede bastante grande, né? Com quadros de diversos tipos. Aqui nós não podemos ter regra. Não tem altura, tem quadros quase até o teto, né? Aqui abaixo também, onde vai o sofá, vai só abaixo do sofá, não vai, ao lado do sofá vai ter também. Né? Então essa parede não tem regra. Né? Agora, para outras paredes, para menos quadros, a gente tem algumas regrinhas. Né? E a altura, Cassie, de um quadro? Bem, a altura do quadro tem uma regra bem bacana. É uma regra muito fácil. Você coloca ao meio do quadro mais ou menos 1,5 metro, que é a altura dos teus olhos. Então, a pessoa enxerga, como aqui, né? A pessoa enxerga todo o contexto igual. E a proporção, Cassie, do quadro em relação a uma parede? Isso também é bem importante, que uma parede grande tenha um quadro grande ou tenha dois. Para ter um quadro pequeno numa parede grande fica extremamente complicado, né? Cassie, existe alguma regra para o alinhamento dos quadros? Sim, principalmente no caso de 2 quadros ou 3 quadros, normalmente a gente alinha eles por baixo. Por cima fica uma coisa meio estranha. Então, a gente sempre alinha eles por baixo, fazer a mesma linha. Neste caso aqui, como eles eram alturas muito diferentes, eram só 2, então eu dei um descompasso neles, só para equilibrar. Seguindo as dicas da professora Cassie, mais um exemplo de distribuição de quadros pequenos num espaço de parede pequeno. Denise, pessoal, aqui fica o nosso beijo do Arquitedicas para você, as dicas dessa semana sobre quadros. Fiquem com a gente a semana que vem, que a Cassie vai contar mais dicas para nós sobre distribuição de quadros, composição e como escolher esses quadros. Boa semana para vocês e até a semana que vem.